Olá, meu nome é Pamela Karine Hirt e eu estudo na Escola Estadual de Ensino Médio São Miguel, em Cruzeiro do Sul. O meu trabalho, ele fala sobre os efeitos da bebida alcoólica em nosso organismo, e o meu professor orientador é o professor Darian Relindo Dulhos. Bom, então, começando com a justificativa, e eu vou disponibilizar o link para os slides, então que estarão lá no Google Drive. Bom, a justificativa. Eu fiz esse trabalho pensando em todas as notícias que a gente vê atualmente sobre o consumo exagerado da bebida alcoólica, e em como isso é tratado como normal na nossa sociedade. Então, está tudo bem consumir bebida alcoólica, principalmente para os adolescentes. Bom, isso devia ser tratado com muita mais seriedade por todas as pessoas, porque o álcool ele traz muitos efeitos negativos para as pessoas, principalmente para os adolescentes que ainda estão, como a gente sabe, com o cérebro em formação. Bom, o objetivo geral do meu trabalho foi pesquisar sobre os efeitos da bebida alcoólica em nosso organismo, mas eu também pesquisei sobre as diferenças dos efeitos do álcool em relação ao gênero feminino e masculino, além de pesquisar sobre o que está levando os jovens a consumirem bebida alcoólica tão cedo, e também os efeitos a longo prazo, curto prazo e os efeitos nocivos do álcool no nosso organismo. Bom, então quando a gente fala sobre drogas na nossa sociedade, a gente acaba pensando na maconha, no crack e na cocaína. Mas a gente não percebe que o verdadeiro inimigo está bem debaixo do nosso nariz e é legalizado, é o álcool, que tem a venda permitida para maiores de 18 anos, então, por isso, ele também é tratado como algo tão normal e aceitável na nossa sociedade. Porque o consumo de álcool, ele é muito cultural. É considerado normal você beber um monte numa festa, você dá o conhecido PT, então passar mal, vomitar. Bom, isso tem tudo a ver com a festa, com a diversão, com a euforia do momento. Só que, na verdade, isso não deve ser considerado normal, porque o álcool, ele também é capaz de causar dependência física e psicológica para as pessoas que o consomem em demasia. Então a gente não pode continuar tratando isso como se fosse algo simples e super tranquilo. Então, visualizando o gráfico, que é do G1, a gente consegue ver que a bebida que mais é consumida aqui no nosso país é a cerveja, obviamente, e em segundo lugar, a cachaça, seguido pelo vinho. Bom, os efeitos do álcool no nosso organismo. Então, o órgão responsável por metabolizar o álcool no nosso organismo é o fígado. Só que o nosso fígado, ele só consegue metabolizar uma dose de bebida alcoólica por hora. Então, entende-se por uma dose, uma latinha de cerveja ou uma tacinha de destilado ou vinho. Porém, se a gente for numa festa, a gente não vai beber só uma dose de bebida alcoólica por hora, impossível. Então, se você, por exemplo, consumir 6 latinhas de cerveja, o seu fígado ele vai começar, então, a metabolizar uma latinha de cerveja em uma hora. E as outras 5, elas vão ficar circulando pelo seu sangue, intoxicando o seu corpo e todos os seus órgãos. E dessa forma, vão começar a aparecer os efeitos negativos do álcool, que pode ser principalmente a curto prazo se você beber demais. Então, os efeitos imediatos do álcool em excesso no nosso organismo. Bom, eu acho que eles são conhecidos por todo mundo. É a famosa tonturinha, a dor de cabeça, o vômito, a dor de estômago e até mesmo o blackout alcoólico, que é quando você acaba esquecendo de alguns flashes daquele período em que você esteve embriagado. É algo bem comum. Além da sonolência também e muitos outros efeitos que ocorrem naquele momento em que você está bem mal. Porém, o álcool ele não traz só efeitos imediatos. Ele também é capaz de trazer muitos efeitos negativos a longo prazo, que tem relação mais com quem bebe cerca de 6 latinhas de cerveja por dia, ou 5 taças de vinho, ou 4 tacinhas de destilado. Dessa forma, essas doenças elas têm relação principalmente com a pressão arterial e com problemas cardíacos. E podem ser a hipertensão, a arritmia cardíaca, o aumento do colesterol, aumento da aterosclerose e também a cardiomiopatia alcoólica. Porém,
existem efeitos que são realmente nocivos ao nosso corpo. Isso não quer dizer que bebendo nos finais de semana ou de forma recreativa de vez em quando, você vai ter essas doenças. Elas só ocorrem se você é realmente um dependente do álcool, se você bebe muito álcool todos os dias por cerca de 10, 15 ou 20 anos. Então essas doenças, que são a cirrose hepática e o fígado gorduroso, elas são mortais. Então, ou você vai acabar morrendo por causa dessas doenças, ou você vai ficar encarando um longo tratamento com muitos remédios de forma muito complicada por muito tempo. Então, elas não têm certamente uma cura. Então, uma dúvida que eu tinha, e eu acho que muita gente também tem, é se os homens e as mulheres, eles têm uma diferença na absorção do álcool no seu organismo. Porque muitos homens, eles falam: eu aguento beber mais do que você, porque as mulheres, elas são mais fraquinhas para bebida. Bom, isso é verdade? Sim, com certeza. Isso porque isso está ligado à quantidade de água que tem no organismo de cada pessoa. Então, assim, os homens, eles têm de 55% a 65% de água no organismo, enquanto as mulheres têm de 45% a 55%, por conta do tecido adiposo que as mulheres têm em maior quantidade. Então, quanto mais água você tiver no seu organismo, mais rápido o álcool será diluído. Por isso, uma dica para quem quiser beber é, além de beber, então intercalar com alguns copos de água, porque aí o seu corpo ele vai absorver mais rapidamente o álcool, mas também ele vai ser expelido mais rapidamente por meio da urina. Além disso, outra dica muito importante é sempre consumir o álcool com o estômago cheio, porque com o estômago vazio, os efeitos serão sentidos muito mais rapidamente. Bom, alguns dados importantes que falam sobre o consumo do álcool mostram que numa escala mundial, cerca de 39% dos jovens receberam incentivo dos pais para consumir bebida alcoólica quando tinham de 12 a 13 anos de idade. Já no Brasil, cerca de 27% das crianças e jovens de 10 a 19 anos já consomem de forma frequente o álcool. São dados muito preocupantes, porque, bom, ainda são jovens que têm o seu cérebro em formação. Bom, mas por que os jovens eles não devem consumir bebida alcoólica? Bom, a ingestão precoce da bebida alcoólica é a principal causa de morte de jovens de 15 a 24 anos. Além disso, quanto mais cedo você começar a ingerir bebida alcoólica, maiores são as suas chances de se tornar um dependente do álcool na vida adulta. Bom, aqui no nosso país, a gente tem uma legislação bem rígida em relação ao álcool, que mesmo não funcionando tão bem por conta da fiscalização, ela tem leis bem importantes, que buscam regulamentar o consumo do álcool, principalmente em relação a crianças e adolescentes, porque é proibido ministrar, vender, entregar ou oferecer bebidas alcoólicas a menores de 18 anos, e também porque tem muitos acidentes de trânsito que ocorrem por conta de pessoas que dirigem embriagadas. Então, por meio da lei seca, o governo ele tenta controlar um pouco isso. Então, essa lei ela é bem rígida. Você pode consumir, por exemplo, um bombom de licor. Se você ingerir mais do que isso, você já vai sofrer todas as questões negativas, então, em relação às multas que você vai receber. Bom, alguns índices, eles apontam que cerca de 5,3% das mortes que acontecem no mundo inteiro, todos os anos, de acordo com a OMS, tem relação com a bebida alcoólica. Então, dos 3 milhões de mortes que estão associadas ao álcool, cerca de 28% tem relação com acidentes de trânsito, crimes violentos ou suicídios, 21% por problemas digestivos e 19% doenças cardiovasculares. Então, entre outros fatores. Bom, então para realizar esse trabalho, eu fiz muitas pesquisas em livros, revistas, sites confiáveis e artigos científicos. Eu pedi ajuda dos meus orientadores para que eles me ajudassem, então, em cada dúvida que eu tinha nesse projeto, e eu sou muito grata por isso. Eu também fiz uma entrevista com um profissional em dependência química, porque ele é consultor e trabalha com pessoas que, então, são viciadas em álcool.
Eu também elaborei um questionário para descobrir a opinião da minha comunidade em relação à bebida alcoólica e para que as pessoas se sentissem mais confortáveis. Esse questionário ele foi totalmente anônimo, então as respostas. E eu também fiz um panfleto que busca conscientizar as pessoas em relação ao consumo do álcool e os seus efeitos. Então, eu entrevistei o profissional e consultor em dependência química, Eduardo Kaufmann, e eu fiz algumas perguntas muito interessantes para ele. Bom, eu perguntei se ele acha que tem alguma bebida alcoólica que traz algum efeito positivo para o nosso corpo. Ele disse que sim, que na verdade o vinho ele tem efeitos antioxidantes que melhoram a nossa circulação. Porém, o vinho ele continua trazendo todos os outros efeitos negativos que estão associados à bebida alcoólica. Dessa forma, se você quer só os benefícios, você deve consumir o suco de uva. Bom, além disso, eu perguntei se ele acha que atualmente os jovens estão começando a beber mais cedo do que antigamente. E ele disse que com certeza, que de acordo com o LENAD, que é o Levantamento Nacional sobre Álcool e Outras Drogas, os jovens aqui no nosso país estão começando a beber com uma idade média de 12,5 anos de idade. Então é muito cedo, é absurdo, porque ainda são apenas crianças. Bom, então o meu questionário ele foi respondido em 90% por mulheres que tinham uma idade superior a 19 anos. E a maioria das pessoas que responderam ao meu questionário falaram que consomem sim bebida alcoólica, principalmente cerveja, vinho, vodka e esse tipo de bebidas, sobretudo destilados e fermentados. Bom, então eu perguntei se as pessoas acham que alguma bebida alcoólica pode trazer efeitos positivos. E a maioria disse que não. Porém, algumas falaram que sim, que o vinho traz efeitos positivos e que também traz alguns efeitos como alegria, relaxamento e também descontração. Bom, a próxima pergunta foi se o álcool ele pode trazer problemas se consumido na adolescência. A maioria das pessoas disse que sim, que pode trazer problemas com alcoolismo, cirrose, então verdade, e também problemas em relação à formação do cérebro, o que também é verdade, porque o sistema neurológico dos adolescentes ele só termina de ser formado aos 21 anos. Então, se você consumir álcool antes disso, você vai ser muito prejudicado. Bom, eu perguntei também se os jovens, se eles recebiam incentivo dos pais para consumir bebida alcoólica quando eram jovens. Então, a maioria disse que não, porém 15% das pessoas que responderam à pesquisa disseram que sim, o que é bem preocupante, porque isso até é crime. Então, eu perguntei se essas pessoas, elas acreditam no uso consciente da bebida alcoólica. A maioria disse que acredita sim. Então, a próxima pergunta foi: você acredita que as palestras e os panfletos de conscientização em relação ao consumo consciente do álcool, eles acabam te influenciando? Bom, essa pergunta ela foi bem dividida. Metade das pessoas, um pouco mais da metade, disse que se importa sim e que realmente aprende alguma coisa e tira um conhecimento importante em relação a isso. Então, que acaba realmente se conscientizando em respeito aos efeitos negativos do álcool. Porém, 47% das pessoas usaram a sua sinceridade e disseram que não se importam nem um pouco com essa conscientização, que ignora totalmente. Com esse trabalho, eu aprendi que o álcool ele traz efeitos imediatos para o nosso corpo, então vômito, dor de cabeça e sonolência, efeitos a longo prazo, como a hipertensão e a arritmia cardíaca, e efeitos nocivos, normalmente letais, como o fígado gorduroso e a cirrose hepática. Além disso, o que está influenciando os jovens a consumirem bebida alcoólica é a oferta excessiva e sem regulamentação do álcool, porque toda vez que você vai ligar a TV, em qualquer horário, você consegue ver uma novela onde as pessoas estão bebendo felizes em uma balada. A bebida ela é sempre associada à diversão, principalmente nos comerciais de cerveja que mostram mulheres bonitas na praia se divertindo com outros homens. Então, é normal, é divertido e não tem problema nenhum. Além disso, a falta de
controle dos pais em relação aos filhos. Porque com tanta evolução, tanta tecnologia e liberdade que as crianças têm hoje em dia, fica muito difícil para os pais aprenderem a controlar os próprios filhos. Muitos estão despreparados para enfrentarem essas situações. Além disso, tem também a apologia e a permissividade em relação à nossa sociedade, que acha que é totalmente normal, então não tem problema nenhum consumir bebida alcoólica, e também a total falta de perspectiva futura dos jovens hoje em dia. Porque os jovens eles acabam se sentindo pressionados para atender certos padrões que a gente está impondo. Então eles acabam se sentindo pressionados e acabam ficando depressivos, tendo problemas psicológicos e encontram na bebida uma válvula de escape, porque ela acaba mesmo trazendo alegria e relaxamento. Porém, essa não é a solução, é só mais um problema para a cota de problemas diários. E por último, mas não menos importante, eu tenho uma lista dos artigos que eu utilizei para fazer o referencial teórico do meu trabalho. Muito obrigado pela atenção!